Sabe, geralmente quando a gente pensa em aprender algo totalmente novo, a nossa mente logo desenha uma tela em branco. É tipo, imaginar um caderno novinho em folha. Uhum, com aquelas páginas bem limpas, só esperando a tinta fresca de uma nova habilidade, né? Isso, exatamente. Mas o problema começa quando a gente fala sobre a mente adulta tentando aprender um novo idioma. Porque aí a história muda. Ah, muda muito. Entra a crença do caderno rabiscado. Nossa, sim! Existe essa crença muito generalizada de que o nosso caderno adulto não está só cheio, ele está, completamente rabiscado, com caneta permanente, e não há mais 1 milímetro de espaço. É como se a nossa idade tivesse simplesmente arruinado as páginas para qualquer coisa nova. Pois é, a sensação é essa. Muita gente assume que o cérebro maduro simplesmente não consegue, instalar um novo sistema operacional linguístico. A sensação que domina é a de que o nosso hardware biológico já passou do prazo de validade. Como se aquela capacidade quase mágica que a gente tinha na infância tivesse evaporado. Exato. Evaporou, sumiu. Mas é aí que a gente entra para mudar as regras do jogo. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão nossa. A nossa missão hoje é investigar a fundo como o cérebro adulto realmente funciona. E provar que a fase adulta não é um obstáculo. De jeito nenhum. Na verdade, é uma vantagem estratégica imensa. Certo, vamos desempacotar essa ideia, porque para destrinchar tudo isso, nós vamos mergulhar nas ideias de um livro fantástico chamado Becoming Fluent. Escrito pelo Richard Roberts e pelo Roger Cruyff. Isso, Becoming Fluent, ou Como a Ciência Cognitiva Pode Ajudar Adultos a Aprender uma Língua Estrangeira. E o que é brilhante nessa obra, e que eu gosto muito, é que ela tira o aprendizado de idiomas daquele campo da adivinhação, sabe? Da frustração pura, né? Exatamente. E coloca tudo sobre as lentes da ciência cognitiva. Os autores mostram que essa metáfora do caderno cheio está totalmente errada. Se a gente fosse usar uma imagem mais precisa, o cérebro adulto aprendendo um idioma se parece muito mais com um arquiteto mestre reformando um edifício histórico. Nossa, eu adoro essa visão do arquiteto. É muito boa, né? Porque a fundação já está lá, é absurdamente sólida. E as ferramentas que esse arquiteto tem são muito sofisticadas de um jeito que uma criança sequer conseguiria sonhar em usar. Faz todo sentido. Mas vamos dar um passo atrás e entender a raiz dessa frustração toda. Porque o sentimento de tentar aprender uma língua mais tarde na vida e se sentir empacado, bom, isso é universal. Muito universal. Quem nos ouve agora, muito provavelmente já sentiu ou conhece alguém que sentiu aquela angústia de achar que passou da idade. E olha, essa frustração é muito real. Ela é dolorosa. Mas a grande virada de chave aqui é entender que ela não nasce de uma incapacidade neurológica. O cérebro não quebrou, né? Não quebrou. Essa angústia geralmente nasce de expectativas que são completamente irreais. E, claro, de métodos de ensino que são fundamentalmente inadequados para uma mente madura. Totalmente. O cérebro adulto é uma máquina de processamento de informações altamente otimizada. Mas, se a gente tentar alimentar essa máquina com métodos de repetição criados para crianças no jardim de infância, o sistema vai rejeitar. Vai rejeitar na hora. Para aprender de verdade, a gente precisa primeiro demolir essa barreira mental gigantesca do sou velho demais para isso. E como essa crença é enraizada. A gente cresce ouvindo que crianças são esponjas e adultos são, pedras. Mas tem uma história no material que ilustra perfeitamente essa armadilha das expectativas. A história do próprio Richard Roberts. Essa mesma. O Richard, que é um dos autores e um cientista cognitivo brilhante, estava estudando coreano aos 52 anos de idade. E ele relata que se sentia completamente estagnado. Ele achava que tinha batido no muro, né? Exato. Ele olhava para o próprio progresso, sentia que tinha batido no temido muro da idade e ficava medindo o próprio sucesso apenas por aquilo que ele ainda não sabia. O copo meio vazio. E o mais interessante dessa história é como a percepção dele muda depois. Porque ele fazia intercâmbio de idiomas com um rapaz coreano que, curiosamente, tinha adotado o nome em inglês de Welcome. Bem sugestivo. Pois é. E um dia, o Richard perguntou ao Welcome se ele achava que o próprio inglês havia melhorado desde que ele tinha chegado aos Estados Unidos. E a resposta do Welcome foi surpreendente. Ele disse que não sabia avaliar, né? Isso. Ele disse que não confiava nos professores americanos. E por que ele não confiava? Porque os professores americanos elogiavam tudo.
O Elcom estava frustrado porque ele queria críticas severas. Exatamente. Para ele, a crítica era o sinal real de que o professor se importava com o progresso dele. Quando o Richard ouviu isso, a ficha caiu. Caiu forte. O Richard percebeu que a própria frustração dele com o coreano era, no fundo, um problema de expectativa. Ele estava obcecado com o que faltava, forçando uma memorização mecânica para tentar compensar o que ele achava ser um déficit por causa da idade. Ele estava caindo na pior armadilha para quem estuda depois de adulto: medir o progresso do jeito errado. Isso nos ajuda a desconstruir o primeiro grande mito que atrapalha tanta gente: a ilusão do desempenho infantil. Aquela ideia de que crianças invariavelmente aprendem melhor que adultos. Mas a ciência mostra algo bem diferente, certo? Tem um estudo mencionado no livro que me deixou muito impressionada. O estudo com os imigrantes coreanos. Ah, sim. O que é fascinante aqui é o trabalho do pesquisador James Fledge. Os dados que ele levantou são cruciais para implodir esse mito de uma vez por todas. Conta mais. O que o estudo demonstra é que a idade em que a pessoa chega ao novo país afeta, sim, um elemento muito específico: o sotaque. A fonologia é basicamente a única área onde as crianças têm uma vantagem biológica inegável. Por causa do aparelho fonador, imagino. Isso, pela plasticidade do aparelho fonador e do processamento auditivo inicial. Então, sim, a criança vai soar como um nativo. Mas a fluência não é só soar como um nativo. Longe disso. Porque quando o Fledge olhou para a compreensão da gramática... Que é a parte difícil. Exato. O que os linguistas chamam de morfossintaxe, que é basicamente o código-fonte do idioma, sabe? A capacidade de entender como as palavras mudam de forma, como elas se organizam em frases complexas. O esqueleto da língua. Isso. E quando ele analisou isso, os gráficos mostraram um cenário completamente diferente. A proficiência lógica permanece altíssima mesmo para quem chega e começa a aprender na idade adulta. Nossa, isso é tão libertador para quem ouve a gente. Muito. Significa que a capacidade de entender as regras, a lógica e a arquitetura do idioma não desaparece com a idade. Apenas a pintura da casa, tipo o sotaque, denuncia que o arquiteto chegou mais tarde. É uma ótima forma de colocar. Mas aí a gente entra num segundo mito que eu acho ainda mais perigoso. Essa indústria inteira de cursos que grita "aprenda como um bebê". Eles dizem para ignorar o idioma nativo, não traduzir nada, apenas absorver puramente. É uma loucura. Pensando bem, tentar aprender como uma criança é como um adulto brilhante tentar resolver um problema matemático complexo amarrando as próprias mãos nas costas. Nossa, sim. É pedir para a pessoa abrir mão de todo o conhecimento de mundo que ela levou décadas para acumular. É uma analogia perfeita. É não apenas uma estratégia falha, mas uma receita garantida para a frustração. Porque o cérebro de uma criança de 2 anos e o de um adulto de 40 operam de maneiras completamente distintas. Totalmente. A criança não tem ansiedade de performance, não tem boletos para pagar no fim do mês. Quem dera a gente não tivesse. Pois é. E ela não tem um vasto conhecimento prévio para usar como âncora. O adulto tem tudo isso. Negar as experiências de vida de um adulto para tentar simular artificialmente a mente de um bebê é um desperdício cognitivo terrível. Ok, então se a tática de aprender como um bebê é um tiro no próprio pé, e se jogar fora o nosso idioma nativo é um erro, o que a pessoa adulta deve fazer com toda essa bagagem? Como a gente usa esse cérebro maduro de forma estratégica? Exatamente aqui que entra o nosso superpoder oculto. O livro detalha 2 conceitos vitais que só os adultos dominam plenamente: a metacognição e a metalinguística. Metacognição, eu gosto dessa palavra. É uma palavra bonita. Metacognição é, de forma bem simples, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Mas como isso se aplica na prática, na hora de abrir o livro de gramática? Aplica-se no gerenciamento do seu próprio estudo. Um adulto consegue perceber: nossa, estou lendo esta página 10 minutos e não absorvi nada. A mente viajou. Exato, a atenção dispersou. Ou a pessoa consegue notar: olha, eu aprendo melhor ouvindo podcasts do que lendo listas enormes. Uma criança não faz isso. O adulto monitora o próprio estado cognitivo. E a metalinguística é ainda mais profunda. Que seria o que exatamente? É saber como a linguagem funciona como uma ferramenta social,
É entender como ser educado, como fazer uma piada, como usar a ironia. Crianças ainda estão tateando isso. É verdade. Uma criança aprende a dizer por favor, muitas vezes porque os pais condicionam, né? Dizem que é a palavra mágica. Sim, vai no automático. O adulto não. O adulto já entende a nuance social, a hierarquia e o respeito por trás daquele por favor. Ele só precisa descobrir qual é a etiqueta correspondente no novo idioma. Certíssimo. E isso significa que podemos e devemos usar a nossa língua materna como uma ponte, e não como um muro gigante bloqueando o caminho. Eu adoro essa ideia da ponte. O conceito científico para isso é a transferência positiva. Em vez de fingir que o português não existe quando se está aprendendo inglês, por exemplo, o adulto pode usar o português ativamente para identificar padrões. Tipo os cognatos. Exatamente. Pense na palavra insidioso em português e insidious em inglês. Tem o mesmo significado e a mesma raiz latina. O adulto reconhece esse padrão imediatamente e ganha milhares de palavras de vocabulário quase de graça. Mas claro que sempre tem aquela ressalva dos falsos amigos, né? Ah, sempre. Os falsos cognatos que fazem a gente passar uma vergonha daquelas. Com certeza. O livro até cita o caso da palavra rider. Em inglês significa alguém que monta a cavalo ou um piloto. Mas se você usar rider, ou melhor, a pronúncia francesa rider. Ah, em francês? Isso, em francês significa enrugar. Pode gerar situações bem cômicas, mas surpreendentemente até mesmo cair nessas armadilhas é útil. Como assim? Porque o esforço cognitivo de comparar os idiomas, de errar, passar uma vergonha leve e depois corrigir, tudo isso cria uma memória muito mais resistente do que apenas tentar memorizar uma lista no vácuo. Entendi. O erro ensina. Muito. E dentro dessa transferência de conhecimento, a ciência pede para a gente distinguir entre duas abordagens: a transferência de via baixa e a transferência de via alta. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a via baixa é aquela prática mais mecânica, né? Quase inconsciente, né? É tipo dirigir um carro novo, quando você já sabe dirigir há anos, o seu pé já sabe onde fica o freio. Perfeito, vai no automático. Mas a via alta, nossa, o livro traz uma menção muito engraçada à cultura pop para ilustrar isso. Eles lembram daquele personagem de série, o Sheldon. A do Big Bang Theory. Isso. O Sheldon tenta aprender a nadar, mas ele tem fobia de água. Então o que ele faz? Ele tenta aprender deitando no chão do próprio quarto e fazendo os movimentos da natação em cima do tapete. É uma imagem hilária, mas é muito reveladora. Sim. Porque tentar decorar vocabulário com aqueles flashcards soltos, sabe? Aquelas palavras isoladas sem nenhum contexto, isso é exatamente igual a nadar no chão da sala. Com certeza. Você pode até aperfeiçoar o movimento do braço no tapete, mas isso não te prepara em absolutamente nada para o momento em que você pular na água real de uma conversação. Onde as coisas acontecem de verdade. Exato. Onde as ondas de gramática, gírias e velocidade vêm de todos os lados. A transferência de via alta exige que você entenda o porquê da regra e aplique esse padrão de forma consciente em um cenário novo. E o motivo biológico pelo qual nadar no chão ou decorar listas de palavras não funciona, nos leva a um gargalo fundamental do nosso cérebro: a diferença entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Isso é crucial. A nossa memória de trabalho, que é o que a gente usa para segurar informações na cabeça no momento presente, tem uma capacidade extremamente limitada. Quando métodos de ensino tradicionais forçam um adulto a ouvir um diálogo longo em uma língua estrangeira e tentar repeti-lo palavra por palavra, eles causam o que a ciência chama de sobrecarga cognitiva. Mas espera aí. Se a minha memória de trabalho é tão limitada e sobrecarrega tão fácil, Sim, como a pessoa estuda vocabulário sem sentir que a cabeça vai derreter? Porque, querendo ou não, a tática tradicional na escola sempre foi pegar uma lista de 50 palavras e repetir até gravar. e é exatamente por isso que a maioria das pessoas desiste. A chave para escapar dessa sobrecarga está em entender a diferença entre processamento raso e processamento profundo. Explica melhor isso. Tem um experimento clássico na psicologia, feito por Craig e Tuvin, que demonstra isso perfeitamente. Imagina que eu te mostre a palavra egoísta escrita num papel. Ok, tô imaginando. Se eu te pedir apenas para olhar e me dizer se ela está escrita em letras maiúsculas ou minúsculas,
Você está fazendo um processamento raso. Você analisou apenas a forma visual da palavra. Tá, eu bati o olho e vi que é maiúscula. Isso. A chance de você lembrar dessa palavra no dia seguinte é mínima. O cérebro olhou, respondeu e jogou fora, né? Exato. Mas e aqui vem o pulo do gato. Se eu te mostrar a mesma palavra egoísta e te pedir para pensar se ela se encaixa em uma frase descrevendo a atitude de um personagem de um filme que você assistiu ontem. Ah, aí muda tudo. Muda, porque agora você precisa acessar o significado da palavra, conectá-la a uma emoção e a um contexto. Isso é processamento profundo. O seu cérebro é forçado a criar âncoras conceituais. E assim, essa palavra viaja da memória de trabalho para a memória de longo prazo. Nossa, isso me faz pensar numa metáfora que eu acho muito mais clara para visualizar essa memória de trabalho. Qual? Ela não é como uma bolsa, sabe? Ou um saco sem fundo onde a gente vai simplesmente jogando moedas que seriam as informações soltas até transbordar. Isso é o que a decoreba tenta fazer. Jogar tudo lá dentro. Isso. Na verdade, a memória de trabalho é muito mais parecida com uma bancada de trabalho como propõe aquele modelo famoso do psicólogo Alan Badley. Ah, sim, modelo da bancada. Numa bancada de ferramentas, você tem um espaço físico muito limitado. As peças precisam ser colocadas ali em cima para serem ativamente manipuladas, cortadas, conectadas umas nas outras. Se você despejar uma caixa inteira de peças inúteis de uma vez só em cima da bancada... Não sobra espaço para montar nada. Tudo cai no chão. Perfeito, cai tudo. É uma visualização muito boa, né? Excelente. Porque se a sua bancada está cheia de sons sem sentido que você está tentando decorar pela repetição exaustiva, você não tem espaço mental para entender a gramática ou o contexto. Não tem como. Por isso, em vez de agirmos como papagaios repetindo frases, o adulto deve focar em parafrasear. Você ouve algo no idioma novo, entende o conceito na sua bancada de trabalho e tenta reconstruir aquela ideia usando outras palavras que você já conhece. É esse esforço de manipulação que cria memória. Exatamente. O esforço é a cola. E sabe o que é um alívio gigante? É saber que, uma vez que fazemos esse esforço e a informação vai para a memória de longo prazo, ela não morre facilmente. De forma alguma. Falo isso por causa daquela sensação muito comum que as pessoas relatam. Tipo, eu estudei francês por 3 anos no ensino médio, mas faz 10 anos, esqueci absolutamente tudo, vou ter que começar do zero absoluto. Essa é outra grande mentira que contamos a nós mesmos. É mentira! É. E quem nos salva dessa mentira é o trabalho pioneiro de um pesquisador chamado Hermann Ebbinghaus, lá no século XIX. A curva do esquecimento, né? E esse mesmo. Ele passou anos memorizando milhares de sílabas sem sentido para entender como o esquecimento funciona. E ele descobriu um conceito maravilhoso, chamado reaprendizagem. Que é basicamente descobrir que o nosso cérebro faz uma poupança secreta. Exatamente. O Ebbinghaus provou que mesmo quando você tem certeza absoluta de que esqueceu algo e não consegue lembrar de jeito nenhum... Quando dá aquele branco total... Isso. O seu cérebro ainda assim guardou resquícios estruturais na memória de longo prazo. Aquelas sinapses antigas estão apenas adormecidas, elas não estão mortas. Que fascinante! Quando você volta a estudar aquele idioma anos depois, o tempo e o esforço necessários para reaprender o que foi teoricamente esquecido são drasticamente menores do que o tempo que você levou na primeira vez. Você nunca está começando do zero. Você já tem uma poupança linguística rendendo juros no fundo da sua mente. Nossa, isso tira um peso enorme das costas de qualquer um. Tira sim. Bom, então se a gente já sabe que o nosso cérebro adulto tem ferramentas incríveis para processar profundamente as informações e sabe que não estamos começando do zero, vem o próximo grande desafio. Colocar em prática. Exato. Como a gente pega todo esse vocabulário consolidado e usa no mundo real sem soar como um robô lendo um manual de instruções? Essa é a ponte final para a fluência real. E se conectarmos isso ao cenário geral, quando entramos no território de usar o idioma no mundo real, a gente entra no domínio do pragmatismo e da teoria dos atos de fala. Nomes de peso. Pois é. E mais uma vez é aqui que o adulto brilha intensamente. Nós, como adultos, somos mestres na quebra cooperativa de regras sociais. Como assim? A gente sabe como flertar, sabe como usar o sarcasmo, a gente sabe como aplicar uma metáfora para suavizar uma crítica no trabalho, por exemplo. Ah, entendi. É a diferença entre saber o que as palavras significam ao pé da letra
e saber o que a pessoa realmente quis dizer na entrelinha? Perfeito. Se você tentar aprender um idioma focando apenas no sentido literal das palavras, tipo pedir um café ou perguntar onde fica a biblioteca, O famoso The Book is on the Table. isso, se você ficar só nisso e ignorar a linguagem figurada e as expressões idiomáticas, você vai atrasar imensamente a sua fluência real. Porque a fluência não é apenas velocidade de fala. É a capacidade de usar a linguagem para navegar nas relações sociais. E tentar ignorar essa complexidade social nos leva a um perigo muito bizarro mencionado no livro. Eles aplicam ao aprendizado de idiomas o conceito de vale da estranheza, ou uncanny valley. Adoro esse conceito. Para quem nos ouve e não conhece, o Vale da Estranheza é um conceito bem famoso na robótica e na animação. Acontece quando um robô ou um personagem de videogame parece quase perfeitamente humano, mas tem um detalhe milimétrico errado, sabe? No olhar ou no movimento. Fica meio assustador. Fica. E em vez da gente achar o robô simpático, o nosso cérebro sente repulsa e uma estranheza enorme. E como isso acontece com quem está aprendendo um idioma? Acontece quando a pessoa tenta imitar um falante nativo com uma perfeição fonética tão obsessiva, tão robótica, que ela acaba abandonando a própria personalidade. Nossa. Ela reprime as reações naturais, o próprio senso de humor, apenas para não cometer um mísero erro de pronúncia. O resultado: a pessoa se transforma em um zumbi linguístico. Ela fala de forma gramaticalmente perfeita, com um sotaque super treinado, mas soa completamente sem alma. É um alerta fascinante, não é? O objetivo de aprender um idioma nunca deve ser criar uma cópia falsificada de um nativo. O objetivo é criar uma versão autêntica de si mesmo no novo idioma. Isso. A sua personalidade precisa transparecer. E para conseguir isso, os autores derrubam de forma brilhante outro mito monumental na área. Qual? Aquela ideia quase sagrada de que só se aprende de verdade quando o professor é um falante nativo. Nossa, isso sempre me incomodou muito. Por que existe essa ideia de que o nativo é automaticamente o professor supremo? Porque a gente confunde o resultado final com a habilidade de ensinar o caminho até lá. O livro introduz uma metáfora genial para explicar isso, o Sherpa linguístico. Sherpa, tipo os guias de montanha? Isso. Imagina que aprender um idioma é como escalar um Monte Everest. Um excelente professor não nativo, tipo alguém que nasceu no Brasil e se tornou super fluente em mandarim, por exemplo, é como um Sherpa. Ah, entendi. Ele já escalou exatamente a mesma montanha partindo da mesma base que você está agora. Ele sabe onde as pedras estão soltas, ele entende por que a sua língua trava em determinado som, porque a língua dele também travou lá atrás. Ele conhece os atalhos. Ele sabe ensinar os atalhos mentais. E o falante nativo seria o quê, nessa analogia da montanha? Muitas vezes, o nativo puro, sem formação específica em ensino, é como alguém que já nasceu de helicóptero no topo da montanha. Genial. Ele tem a visão perfeita lá de cima, a pronúncia dele é o padrão ouro absoluto. Mas como ele adquiriu aquilo instintivamente na infância, ele frequentemente não faz a menor ideia de como te explicar o processo de subida. Porque para ele é natural. Isso. E aí ele tenta gritar instruções lá do topo, dizendo, apenas fale assim, é natural. O que não ajuda em absolutamente nada quem está lá embaixo, tropeçando na base da montanha. Essa analogia do Sherpa é sensacional porque ela valida muito a jornada do adulto. Mas, ouvindo isso, me vem uma dúvida que talvez seja um pouco polêmica. Um questionamento contra essa indústria multibilionária do aprendizado. Manda. A gente gasta anos, paga caro em cursos que prometem perca seu sotaque em 6 meses, só para tentar soar exatamente como alguém nascido em Londres ou em Nova York. Ao focar tão intensamente nessa perfeição fonética, ao tratar o nosso sotaque original quase como uma doença a ser curada, não estamos basicamente tentando apagar a nossa própria identidade cultural? Olha, essa é uma reflexão profunda e extremamente necessária. A obsessão pela perfeição e pela eliminação do sotaque muitas vezes mascara uma pressão social por assimilação total. É um apagamento, né? É, sim. Ao aceitar que o sotaque não é um erro, mas sim uma cicatriz bonita, uma marca da sua história de vida e da sua origem, a sua comunicação se torna muito mais autêntica. E a ciência confirma isso. Confirma. Sim.
A inteligência interpessoal, a empatia e o pragmatismo que o adulto já possui são qualidades muito mais vitais para uma comunicação bem-sucedida do que conseguir pronunciar uma vogal com a exata frequência de onda de um nativo. Perfeito. Então, para amarrarmos todas essas ideias e respondermos à nossa missão de hoje, o que tudo isso significa para quem está nos ouvindo e, de repente, pensando em abrir aquele aplicativo de idiomas hoje à noite? O que significa? Significa que a fase adulta definitivamente não é uma sala de espera para o declínio cognitivo. Muito pelo contrário. A maturidade nos entrega ferramentas enormemente superiores para o aprendizado. Nós temos a metacognição para gerenciar nossa frustração. Temos um conhecimento de mundo vasto que permite entender contextos sociais e entrelinhas. E temos a capacidade de processamento profundo para conectar novas palavras a coisas que já vivemos. Resumiu perfeitamente. A mensagem central que a gente extrai das pesquisas de Roberts e Cruz é clara. Tentar voltar no tempo e imitar o aprendizado infantil é ignorar décadas de eficiência cognitiva que você já conquistou a duras penas. É um retrocesso. Total. O sucesso não está em decorar cartilhas cegamente esgotando a sua memória de trabalho. O caminho está na busca ativa por significado, na transferência consciente de conhecimento. E, acima de tudo, abraçar o fato de que a jornada não é sobre atingir uma perfeição inatingível ou esconder quem você é. É sobre construir uma nova lente, uma nova ferramenta para expressar a pessoa complexa que você já se tornou. Lindo. E pensar sobre essa complexidade toda nos deixa com uma reflexão final muito provocativa. Adoro reflexões finais. Algo que ecoa por trás de todas essas análises. Pensa comigo se aprender um novo idioma com sucesso exige que o adulto desenvolva uma nova identidade linguística. Certo? Uma identidade que force a integração do nosso passado com uma cultura totalmente nova. Até que ponto ganhar fluência em outra língua muda fundamentalmente quem nós somos quando falamos a nossa própria língua materna? Uau! Será que o idioma nativo de uma pessoa que se torna poliglota permanece intacto, lá isolado na mente, ou ele também se transforma de forma invisível, influenciado para sempre por essa nova maneira de enxergar o mundo? Olha, é de explodir a cabeça pensar nisso. Afinal, voltando à nossa metáfora do início, se o cérebro adulto é como um arquiteto reformando um edifício, a adição de uma nova ala imensa, cheia de novas janelas, inevitavelmente muda a forma como a luz entra e muda como a gente circula pelas salas antigas. Sem dúvida nenhuma. O seu caderno definitivamente não está arruinado pelos rabiscos da vida. Ele está apenas virando a página para ganhar o seu capítulo mais fascinante. Pessoal, um abraço enorme e até o nosso próximo mergulho.